Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. O objetivo deste vídeo é fazer alguns comentários sobre os assuntos abordados em psicologia evolutiva, especialmente em ética evolutiva, que eu acho que não ficaram muito esclarecidos. Uma questão é justamente qual é o objetivo central da ética. Vamos começar pela psicologia evolutiva, aliás. O objetivo central da psicologia evolutiva, não, isso já está colocado, que não é justificar o comportamento humano, não é justificativa para o nosso modo de agir, e sim explicar em termos científicos. Mas tem um outro ponto, é que todo geneticista, então todo psicólogo evolucionário, de fato, eles consideram que as questões de herança relacionadas ao comportamento não são simples. Por exemplo, não existe um gene para agressividade, um gene para temperamento mais alegre. Olha, afinal de contas, o que é um comportamento como medo? É uma resposta fisiológica a uma situação a qual o animal se depara. Ele vê um predador, ele sabe, especialmente pela aprendizagem, mas ele tem uma base instintiva nisso. Isso é questão de aprendizagem, é um outro assunto, mas ele tem uma base instintiva e, em conjunto com a aprendizagem dele, ele sabe que ele tem que fugir ou lutar, dependendo da situação, da escolha. Então ele vê e responde pela descarga de adrenalina que ele sofre, pela descarga de epinefrina, ele corre, foge, por exemplo, sente medo e reage ao medo, a essa emoção. Uma temática da gente vai ser justamente a evolução das emoções, como as emoções surgiram em termos de vida, da vida, né? Então, o que é essa reação? Envolve uma quantidade enorme de processos, de genes. No final das contas, cada gene, e nem todos os genes são proteicos, né? Mas muitos deles, a sequência de DNA vira uma sequência de RNA mensageiro, que depois vai ser transformada em sequência de aminoácidos, que depois é aperfeiçoada, se sintetiza uma proteína, e a proteína ainda muitas vezes é reprocessada também, ou processada, para dar um resultado final. A interação dessa proteína dentro da célula, tem muita coisa. Então a coisa não é simples, não existe um gene para algo como medo. Então, o que a psicologia evolutiva nos diz é que os padrões de comportamento, tendências de comportamento foram ou sofreram adaptações, ou foram selecionadas ao longo da evolução de acordo com as questões de sobrevivência daquela espécie, sobrevivência de se manter-se vivo e deixar descendentes adiante. Então, certos padrões
então que determina níveis fisiológicos de certos hormônios e níveis de arquitetura neurológica que dá base da cognição. Mas ainda tem muita coisa de aprendizagem. E no caso do ser humano, a coisa ainda é muito mais complicada, porque nós temos cultura simbólica. Muito mais complicada em termos do ser humano, certo? Então, quando foi colocado no vídeo de ética evolucionista, ou evolucionária, que nós não somos naturalmente egoístas, o que foi colocado é que egoísmo não é hereditário. Então, e nem que o altruísmo também seja algo que inerente à espécie. E sim que o que é inerente à espécie humana são aqueles padrões de comportamento, padrões psicológicos, emocionais, que o impulsionam a agir em grupo, a ser um animal social. E ele, a partir da aprendizagem, também é capaz de... Ele também é capaz de aprender o necessário para viver em sociedade. E o egoísmo pode parecer contraditório aí, porque então existe muita gente egoísta, etc. Mas o que está muito na nossa cabeça, né, na nossa psique, que foi moldada pela evolução, segundo esses autores, é justamente a nossa capacidade de leitura, de interpretação do outro. Então nós temos uma preocupação também muito grande de criar uma reputação favorável. Criar uma reputação favorável. E o que acontece é que comportamentos egoístas, muitas vezes, por melhor que seja o egoísta em disfarçar o seu egoísmo, ele acaba sendo desmascarado mais cedo ou mais tarde. Isso é muito comum. É péssimo. Para nós, tem uma reputação manchada, digamos assim, socialmente manchada. Então, o caso é o seguinte: agora a gente começa a ter que separar o que é realmente biológico, porque o que é explicado pela psicologia evolutiva e por essa ética evolutiva é que nós não somos naturalmente egoístas, certo? Mas o egoísmo acontece. E também existem fenômenos culturais, que a gente não falou ainda. Existem fenômenos culturais que não foram abordados ainda. Então isso é uma outra história. O problema desse tempo como é que numa sociedade como a nossa, justamente, nossa sociedade está cada vez mais artificial, cada vez mais, nós estamos cada vez mais mergulhados numa cultura que está cada vez mais distante da natureza e cada vez mais moldados por uma cultura simbólica. Comportamentos egoístas ou egocêntricos não são tão comuns assim em sociedades tribais, em que todo mundo se conhece, a questão da tribo, e todo mundo age em conformidade com os membros da tribo, que existe aquele sentimento de pertencimento à tribo, ao grupo, e a fidelidade a esse grupo. Isso, pelo que os autores dizem, é o que foi moldado pela evolução. Quando temos uma sociedade extremamente complexa, que
é tão numerosa, né, tão numerosa, tão complexa, que tem que ser controlada a partir da cultura simbólica e não mais uma percepção mais natural. Nós temos que acaba havendo formação, digamos assim, dentro dessa cultura, de mentalidades muito voltada para si mesmo. Aí isso já é outro problema, que envolve educação. E pode haver patologias também. O egoísmo pode desenvolver em termos patológicos. Então, em termos sociais, o egoísmo é patológico. Não estou dizendo aqui que todo egoísta é um patológico. Mas todo egoísta mesmo, ele é um sujeito que é socialmente desajustado. E isso não é pela natureza dele, é um desajuste da formação da personalidade dele, e muitas vezes isso é justificado a partir de conceitos que ele cria para si mesmo, para justificar. Ah, todo mundo é assim, ah, eu quero mais dar bem, se eu não fazer desse jeito, os outros fazem, e acaba arrumando um monte de desculpas para agir daquele jeito, certo? E não mudar, e justificar justamente o seu comportamento. Dificilmente, quando chega a nível patológico, ele dificilmente vai reconhecer que ele tem um problema patológico. Dificilmente ele reconheceria. Mas os próximos vídeos da gente, desses seguintes, envolvem muito mais abordagens interdisciplinares, que em relação à biologia e ser humano. E isso, certas coisas vão começar a ficar mais esclarecidas. E a questão de cultura simbólica vai começar a ser desenrolada, certo? Então, muito obrigado a todas e a todos que assistiram. Eu nunca tenho ideia de quanto tempo vai durar, porque eu vou falando até que na minha cabeça a coisa está resolvida. Então, até o próximo vídeo, pessoal.